Nós vamos ouvir o Filipão. O que o Filipão falou ontem a respeito do Felipe Melo? Vamos ouvir. Eu acho que ele fez bem em também não comemorar seu gol, porque tem uma história, tem uma situação totalmente diferente do contexto do futebol, da alegria que é o futebol. Um menino que se emprega, que se dedica, que faz o seu trabalho com muita vontade e que é importante, às vezes mais importante no esquema tático do que como um atleta que participa normalmente de uma partida de futebol, sabe se posicionar. E o Felipe Melo, ele é um grande jogador. Então nós vamos conversar sempre que pudermos para que ele jogue futebol e que ele apresente a sua condição técnica como apresentou no jogo de hoje, eu acho que é isso que o Palmeiras necessita. E quanto ao restante da situação, deixar passar, deixar as coisas correr e ver se a gente consegue engrenar uma situação para o Felipe também tranquila. Nós não queremos mais que o Felipe seja lembrado por isto, por aquilo, mas sim pelo seu futebol. Tomara que continue jogando dessa forma e a gente possa ter essa sintonia com ele. Daí o Filipão calando o Pascoal. Com relação aí com relação ao Filipão, eu concordo com o Pascoal. O Filipão ele deu uma outra cara para o time do Palmeiras que o Roger não conseguiu dar. Eu só discordo quando ele traça aqui um paralelo falando a respeito do Grêmio. No Grêmio, o próprio Roger assume o trabalho do Filipão. O próprio Roger assume o trabalho do Filipão que deixou o Grêmio jogar das traças. O Grêmio estava ali quebrado psicologicamente. O Filipão que desceu pro vestiário e deixou o time do Grêmio tomando uma campeão da Libertadores, o Roger merecia ganhar o bicho. Não ia ganhar o bicho, mas você tem que saber reconhecer o mérito do treinador. Não, o mérito foi no Renato Gaúcho. Também teve. Não, também não, foi dele. Num trabalho que foi originado pelo Roger Machado. Basta analisar as circunstâncias. Agora no Palmeiras... Se o Palmeiras for campeão de alguma coisa esse ano, a culpa... Aí o Roger não tem culpa nem responsabilidade, porque o Roger não conseguiu fazer um bom trabalho no Palmeiras. Coisa que ele conseguiu fazer no Grêmio. Mas com relação ao que você disse, Pascoal, perfeito. O Filipão, ele é um cara que ele muitas vezes ali, ele até compra uma briga com a diretoria para defender ali o rebanho dele. Tá certo? Os atletas que compõem família escolar. Família escolar. Ele abraça os caras ali e fala, você gostou do quê? Desse texto. Qual texto? Ele briga com qualquer um para defender o seu rebanho. Meio pastoral, Nossa, né? Mas eu gosto desse texto. O Mano falando isso. Verdade, sinal dos tempos, né, Benjamin? Mas é bacana, você vai falar que é uma porcaria. Pô, lógico que é. É legal, porcaria, rebanho. Não. Nossa, parece agora que eu tava nas... Porque é muito fácil ter treinadores, senhor Mano. Tem treinadores que muitas vezes... Se você usa o clichê, ele reclama. Se você usa uma palavra mais abastada, ele reclama. Pois é. Parece aquela mulher que vai na janela o dia inteiro. Viu? O Benjamin parece... zoar não, você. O Benjamin gosta de fazer umas fofoquinhas assim. De vez em quando ele fica na janela ali vendo se vai chover. Mas tá chovendo. Aí sai no outro dia, mas tá muito calor, tá muito sol. Ele quer reclamar de tudo, mas enfim. Com relação ao Filipão, o Filipão ele tem isso muito positivo. Não, mas é verdade. Tem treinadores que são adeptos daquela frase: eu ganho, nós empatamos e vocês perdem. Colocam jogadores aí sabe, a cabeça do jogador é numa bandeja pra imprensa, pra torcida, enfim. Muitos treinadores, inclusive famosos do futebol brasileiro, gostam de fazer isso. O Filipão não. Ele morre abraçado com o elenco, Pascoal. Se ele gosta do elenco e gosta das peças que compõem esse elenco, ele vai e fez o que ele fez com o Felipe Melo. Os caras se viram por ele, mano. Concordo. E aí, Pascoal, que o treinador ganha o grupo. Porque aí o jogador corre pelo cara, ou não. O Palmeiras ele mudou da água pro vinho, da postura que tinha perante o Roger Machado, pra postura diante do que representa hoje o Filipão. O Palmeiras está quanto tempo sem tomar um gol? Ficou quanto tempo sem tomar um gol? 2 gols nos 2 últimos jogos. Então, mas ficou quanto tempo? Ficou 7 jogos. 8 jogos. 9 jogos. 8, 9. Palmeiras corre no Brasileiro sem a pressão. A pressão hoje é no São Paulo. O Flamengo tem uma pressão violentíssima. A torcida do Flamengo está numa pressão absurda pro Flamengo. O Flamengo tem que ganhar o Brasileiro. Tá certo? O Grêmio, ganhar a Copa do Brasil. E para mim, o Grêmio e o Palmeiras são os times que estão chegando ainda sem a pressão. Só que o Palmeiras é o único que tem 3 campeonatos a disputar. E os dois é o único que tem 2 times, A e B. E os dois, tanto o Grêmio quanto o Palmeiras, tem elenco e tem time. O Palmeiras disputa 3 competições. O Palmeiras é uma coisa muito importante. Com essa história de 2 times, nenhum medalhão que está no banco, ou supostamente no time B, porque não é time B, né? É o time do Brasileirão e o time das Copas. É o time B de Brasileirão. Pode ser B de Brasileirão. Nenhum medalhão torce o nariz.
Ah, eu não vou jogar contra o. Eu não vou jogar contra o Colo-Colo. O cara vai jogar contra o Domingo eu vou jogar contra o Corinthians. Quem tá jogando no Campeonato Vou das estar Copas, quem é o inteiraço pra goleiro? jogar. Então, por exemplo, você tem o Lucas Lima. o Everton. O Lucas Lima é um cara que foi contratado a peso de ouro, que poderia, não vou falar que ele tá torcendo o nariz, mas que poderia torcer o nariz por estar no banco. Não, não tá. Pô, eu não jogo quarta-feira, mas domingo eu vou jogar contra o Corinthians, cara. Domingo eu vou jogar contra o Sport em casa cheia. Não, quando você tem entendeu? elenco, quando tem. Exato. Palmeiras Então, tem. os jogadores do Palmeiras estão felizes e isso é mais fácil de administrar Sim, perfeito. também. Tem que ser transparente. Tá muito explicar. claro. Tá O Corinthians, transparente, o exato. Palmeiras tem 2 times e tá pela primeira vez, desde que começou com essa história de times milionários e tudo, assumindo a utilização de um time para um campeonato e um time para as outras duas. É o time do Brasil. Que faz sentido, porque são bons jogadores e tudo mais e tal. Tá tudo bem. E isso aí elimina tensões no grupo, eu acho. A zaga do time B do Palmeiras é melhor do que a do time A. Ele recuperou o Daverson. O que? O Daverson foi expulso. pois é, blá, fazendo gol aí. Então ele pega o Daverson e bota pra jogar no Brasileiro. E ele tem sido eficiente. Agora, só falar uma coisinha que é importante. Que pouca gente está dando valor. O Filipão, todos nós já sabemos, é aquele cara que entra aqui, o cara tem um carisma, Tem carisma. imenso. Se o Filipão abrir aquela porta aqui e entrar, a gente vai assim, ó. É o Filipão. Para o programa. Para, a câmera treme porque o câmera vai olhar. Percebe? A luz dá uma balançada. É o Filipão. O Filipão é assim. Então quando o Filipão chega, né? Tava olhando aí porque eu achei que era o Filipão, mas não era ele não. Mas então quando o Filipão chega, ele tem esse poder de... Persuasão. Não de persuasão. atração, atrai atenção, Ele é catalisador, né? Então ele faz. Agora, só isso não basta. Só isso não basta. O time tem que jogar. E quem é que está fazendo o trabalho para esse time jogar? E que ninguém está falando nada. Quem? Tem nome e sobrenome. Paulo Turra. E o Carlos Percebe? Que é o auxiliar. Paulo Turra. Esse cara trabalha Olha ele ali, escondido. Aí ele de chapeuzinho. Trabalha escondido, Boné. longe dos holofotes. Não quer os louros da glória. Longe disso. Porque ele respeita o Filipão, porque ele sabe que o Filipão tá abrindo as portas para ele. Foi jogador do Filipão? Foi jogador do Filipão. Aliás, o Paulo Turra era um jogador bem meia boca. Zagueiro do jogo. Bem meia boca. Mas conhece muito futebol. Esse time do Palmeiras, no campo, tem muito do dedo do Paulo Turra. Reposicionou o Palmeiras defensivamente. Porque o Palmeiras é aquela velha história. Com os jogadores rápidos de frente que ele tem, fechando a casinha. Você não, vai. Ele torna-se um time difícil de ser batido. E é o que está acontecendo. Aí, ó, Paulo Turra ali, ó. Então, méritos para ele, reconhecimento ao Paulo Que Turra. veio com o Felipão Que veio com o Filipão. da China. Sim, foi o Filipão que trouxe ele, ele não estava lá. Ele é o novo Murtosa, é Ele isso? não é chinês. É, uma espécie, Não é chinês. uma espécie O de novo Murtosa tá com Murtosa. problemas particulares e Não, eu digo assim, não integrou nesse primeiro momento. O Murtosa foi o parceiro eterno. quase Ô, do Flavinho, Felipão. você estava de férias, agora tem momentos Paulo aqui, porque o Turra. nosso telespectador ele é deveras inteligente, sagaz. Sagaz é E ótimo. alguns programas aqui, Flavinho, pessoas têm mandado mensagens via Twitter, perguntas inteligentes, mas que vão na No ferida. cerne da questão. E geralmente a vítima É tudo pedrada pra mim. É o Pascoal. É, claro. Então, Claro, mas olha, eu não tenho nenhum problema, eu respondo todas. O Leonardo Mais uma